BR-316, 2h37 da manhã. Rogério Matos não era o tipo de homem que acreditava em histórias. 42 anos, caminhoneiro há 16. Tinha rodado mais quilômetros nesse país do que a maioria dos homens consegue contar. E em cada quilômetro só havia asfalto, diesel e silêncio. Não havia monstros. Nunca havia monstros. Mas foi exatamente o que ele pensou quando viu a coisa parada no meio da BR-316, naquela madrugada de julho, entre Açailândia e Imperatriz, no Maranhão. A estrada estava vazia, sempre estava. Aquele trecho era um corredor de sombra entre dois mundos, a cidade para trás, a floresta para frente. Às 2 da manhã, o único sinal de vida era o zumbido do motor do seu Scania e os olhos amarelos dos sapos que cruzavam a pista de vez em quando. Rogério havia bebido 2 copos de café em Açailândia e estava bem acordado. Não estava com sono, não estava distraído. Seus reflexos estavam afiados. Por isso, quando viu a silhueta no meio da pista, freou de imediato. O caminhão gemeu. O freio de ar soltou um sibilo longo, quase humano. As rodas traseiras choraram no asfalto, e o caminhão parou a 18 metros da coisa. Rogério ficou parado por quase 1 minuto inteiro. Os faróis do Scania eram potentes, iluminavam o asfalto até uns 50 metros à frente. E o que eles iluminavam agora era impossível de nomear de imediato. Era grande, muito maior do que qualquer homem. Estava de costas para ele. Tinha pelos, escuros, densos como tapete molhado. As pernas eram longas, articuladas para trás de um jeito que não encaixava com nada que Rogério tinha visto em qualquer zoológico, em qualquer fazenda, em qualquer estrada. Dobradas no joelho como as de um animal, mas com a proporção vertical de uma pessoa. Os ombros eram largos, mais largos do que um guarda-roupa. E estavam subindo e descendo. A coisa estava respirando. Rogério apertou o volante. Seus dedos ficaram brancos. Que diabo é esse? Ele disse. Não era uma pergunta. Era o único som que o seu cérebro conseguiu produzir. A coisa não se mexeu. Rogério piscou os faróis. 1 vez, 2 vezes. A coisa não se mexeu. Ele pegou o rádio. Alguém no ar? Alguém no ar na BR-316, altura do quilômetro 87? Aqui é Rogério, tô parado. Tem um bicho no meio da pista. Silêncio. Estática. Depois uma voz. Distorcida pelo canal, mas reconhecível. Era Beto, um cearense que fazia a mesma rota 2 vezes por semana. Rogério? Que bicho? Anta? Viado? Não sei, Beto. Nunca vi nada assim. Uma pausa longa. Você passou pelo quilômetro 87? Estou no quilômetro 87 agora. Outra pausa. Mais longa. Rogério. A voz de Beto tinha mudado. Ficado mais baixa. Você não buzina, você não abre a porta e você não apaga os faróis. Pode me ouvir? Não apaga os faróis. Rogério olhou para a coisa no meio da pista. Beto, o que é isso? Mas o canal já estava morto. Foi o cheiro que chegou primeiro. Rogério não tinha aberto a janela. O ar-condicionado estava ligado, a cabine estava fechada. Mesmo assim, o cheiro entrou. Era podre. Não como lixo, não como um animal morto na beira da estrada. Era mais fundo do que isso. Era o cheiro de algo que não deveria estar vivo. Como se a decomposição e a respiração tivessem se fundido em uma única coisa, e essa coisa tivesse parada a 18 metros do para-choque do seu Scania. Rogério sentiu o estômago virar. Engoliu seco. Continuou olhando. A coisa continuou parada. Foram 4 minutos. Rogério sabe disso porque olhou para o relógio do painel. 02h37 quando parou, 02h41 quando a coisa se mexeu pela primeira vez. Não foi um movimento rápido. Foi lento, deliberado. A cabeça girou. Primeiro para a direita. Rogério viu o perfil. Focinho comprido, orelhas pontudas pressionadas para trás. Pescoço grosso demais para aquele corpo, como se tivesse sido enxertado de outro animal. Depois, para frente. Depois, para a esquerda, como se estivesse farejando o vento. E então a cabeça parou, apontada diretamente para os faróis do caminhão, para Rogério. Os olhos pegaram a luz.
Não refletiram como os olhos de um animal refletem, aquele brilho esverdeado ou alaranjado. Esses olhos pegaram a luz e a seguraram, absorveram, como se a luz dos faróis fosse sugar algo de dentro da cabine. Amarelos, fixos, sem pestanejar. Rogério tinha 42 anos e nunca tinha rezado enquanto dirigia. Rezou agora. Não sabia nem bem as palavras. Murmurou o que lembrava, um Pai Nosso truncado, uma Ave Maria incompleta, o nome da mãe, o nome da filha. A coisa não se mexeu enquanto ele rezava. Depois de um tempo, ele não sabia quanto, o rádio crepitou de novo. Rogério? Tô aqui. Olha só, eu sei que você vai achar que eu sou louco. Me fala, Beto. Há 2 anos eu parei nesse mesmo trecho, quilômetro 87. Tinha uma coisa no meio da pista, exatamente do mesmo jeito que você está descrevendo. Rogério não falou nada. Eu abri a porta, disse Beto. Queria ver o que era. Pensei que era um animal ferido, sabe? Pensei que podia ajudar. E? Silêncio longo. Eu não abri. Na última hora, não abri. Mas eu encostei a mão na maçaneta e ela sentiu, Rogério. Eu juro, ela sentiu, porque virou para mim. Virou para você como? Virou direto, sem se mover, sem dar um passo. Só virou, como se a cabeça tivesse girado 180 graus enquanto o corpo ficou parado. Rogério olhou para a coisa. A coisa estava de costas para ele de novo. Beto, ela está de costas agora. Eu sei. Como você sabe? Porque é o que ela faz. Fica de costas. Espera você agir. Se você não fizer nada, ela vai embora quando clarear. E se eu fizer alguma coisa? Beto demorou para responder. Rogério, o homem que me contou sobre o quilômetro 87, ele saiu do caminhão, Tagal, uns 400 metros da estrada. Beto, o médico legista disse que parecia que ele tinha sido virado do avesso, de dentro para fora, mas por dentro, entendeu? Por fora estava inteiro, por dentro. Uma pausa. O estômago estava do lado de cima do fígado, o coração estava perto do intestino, tudo virado. Rogério sentiu um frio que não era do ar-condicionado. 21 minutos se passaram. A coisa não se mexeu. Rogério não se mexeu. Ele ficou olhando para aquelas costas cobertas de pelo escuro, para aqueles ombros enormes que subiam e desciam, para aquelas pernas articuladas que pareciam prontas para saltar a qualquer momento. O cheiro tinha ficado mais forte. Agora Rogério conseguia sentir, mesmo com o ar-condicionado, uma nota secundária naquele odor. Terra molhada, raiz apodrecida, o interior de um buraco fundamente escavado. Era o cheiro de uma coisa que vivesse abaixo da superfície, de uma coisa que não pertencesse à luz. Rogério olhou para os lados da estrada. Árvores, mata fechada, impenetrável. Aquela floresta ali era dos cocais, babaçu, buriti, pau-d'arco. De dia era verde e barulhenta, cheia de pássaros e cigarras. À noite era pura sombra. E Rogério percebeu pela primeira vez que as sombras nas bordas da estrada estavam se mexendo. Não como árvores se mexem com o vento, como coisas que andam. Beto, ele disse baixinho. Tô aqui. Tem mais do que um. Silêncio. Rogério, não olha para elas. Beto, tem umas 4, 5 sombras. Não olha para elas. A voz de Beto estava tensa como corda prestes a arrebentar. Olha só pro que tá na frente, só pro que tá na pista. Elas ficam nas bordas para te distrair, para você abrir a porta para ver melhor. Não olha. Rogério arrancou os olhos das sombras. Focou nos pelos escuros, nos ombros largos. A coisa continuava parada. Quanto tempo falta? Ele perguntou. Até quando clarear? Sim. São quase 3. Amanhecer em julho por lá deve ser umas 5:30, 6. 3 horas. Mais ou menos. Rogério fechou os olhos por um segundo. 3 horas. Ele conseguia fazer isso. Tinha que conseguir. Às 3:22, a coisa falou.
Rogério não estava esperando por isso. Estava com o rádio no colo, Beto dormindo do outro lado. Ele tinha pedido para Beto ficar acordado, mas a voz do cearense foi ficando mais lenta, mais pastosa, até sumir na estática. Foi um som baixo, mais baixo do que qualquer voz humana. Uma vibração, como se as cordas vocais fossem maiores do que o normal, mais longas, capazes de produzir uma frequência que você sentia no peito antes de ouvir com os ouvidos. Rogério endireitou na cadeira. A coisa falou de novo. Desta vez ele conseguiu ouvir palavras, em português. "Você me conhece", disse a coisa. Rogério não respondeu. "Você sabe quem eu sou." "Não sei", disse Rogério antes de conseguir se controlar. Um erro. Ele sabia que era um erro antes mesmo de terminar de falar. Beto tinha dito: "Não responde. Qualquer coisa que você fizer vai chamar atenção." Mas as palavras tinham saído. A coisa girou devagar. Rogério viu o rosto. Não conseguiu olhar por mais de 2 segundos. Não porque fosse horrível da forma que ele esperava, não era o focinho de lobisomem de filme, não era a cara bestial de alguma criatura simplória. Era pior. Era o rosto de algo que havia sido humano uma vez. Que talvez ainda guardasse fragmentos de humanidade. Havia nariz. Havia boca. Havia o esboço de sobrancelhas. Mas tudo deslocado. Tudo no lugar errado. Como se alguém tivesse pegado um rosto humano e o remontado às cegas. "Você me conhece", disse a coisa de novo. E desta vez, com o rosto para ele, a voz tinha uma qualidade diferente. Mais próxima. Como se estivesse dentro do caminhão. Como se estivesse dentro da cabeça de Rogério. "Você me viu antes." E foi então que a memória chegou. 8 anos atrás. Rogério tinha 34 anos e era um homem diferente. Ainda era casado com Fernanda. A filha, Lara, tinha 4 anos. Ele ainda tinha o hábito de ligar para a casa de cada posto de combustível em que parava. Naquele ano, ele havia feito uma rota diferente. Norte do Pará. Marabá, Belém, Altira. E em uma noite, naquela mesma floresta que nunca termina, a Amazônia que engole o horizonte, ele havia visto algo na beira da estrada. Tinha parado o caminhão. Na época, ele pensou que era um animal ferido. Havia algo se contorcendo na vala do lado da pista. Algo grande, algo que parecia estar com dor. Rogério tinha saído do caminhão. Tinha se aproximado. Tinha visto. Ele havia visto algo que o cérebro recusou imediatamente, que a memória apagou com a eficiência de um mecanismo de defesa construído ao longo de milênios de evolução. Tinha voltado correndo para o caminhão. Tinha dirigido até o amanhecer sem parar, e nunca mais tinha pensado naquilo. O cérebro humano é misericordioso assim. Mas a coisa na pista lembrava. "Você me viu nascer", disse ela. Rogério sentiu os pelos dos braços se levantarem. O que está contorcendo na vala no Pará 8 anos atrás era eu. Eu estava nascendo, e você era o primeiro humano que eu via. A voz dela tinha adquirido algo novo. Não exatamente afeto, mas algo próximo do que o afeto soaria se fosse produzido por uma coisa que nunca conheceu afeto. "Por isso eu paro seus carros. Toda vez que você passa por uma estrada à noite, toda vez que você está sozinho." Rogério sentiu algo gelar no seu estômago. "Toda vez?" "Sempre fui eu", disse a coisa. "O veado que cruzou sua frente em Imperatriz, o cachorro que ficou parado na pista em Palmas, a sombra que você viu no retrovisor na altura de Marabá e achou que era um poste." "Você está me seguindo." "Estou te acompanhando." "Por quê?" A coisa inclinou a cabeça. "Porque você foi o primeiro que eu vi, o primeiro que não morreu." "Quantos?" perguntou Rogério. A coisa não respondeu imediatamente. "Quantas pessoas você parou?" "Muitas." "Quantas sobreviveram?" A cabeça voltou a se endireitar. Os olhos amarelos fixaram nos faróis. "Só você." Rogério olhou para o volante, para suas mãos, para os dedos que tinham ficado brancos de apertar o couro.
Por que eles morreram? Porque saíram. E eu nunca saí. Você nunca saiu. Silêncio. Denso. O tipo de silêncio que só existe às 3 da manhã, no meio de uma estrada, no meio de um país continental que dorme. O que acontece se eu sair agora? A coisa fez um som. Não era bem uma risada, era algo gutural, baixo, produzido no fundo da garganta como um trovão muito distante. Não vou te machucar. Por que eu acreditaria em você? Porque em 8 anos nunca te machuquei. Rogério pensou nisso. Era verdade que ele ainda estava vivo. Era verdade que nada havia acontecido nessas paradas, que ele lembrava. O que você quer? A coisa demorou. Companhia, ela disse, por fim. E a palavra soou tão humana, tão triste, tão absurda na boca daquele rosto remontado, que Rogério sentiu algo pior do que o medo que estava sentindo até agora. Sentiu pena. Isso não posso te dar, disse ele. A coisa ficou em silêncio. Eu sei, disse ela por fim. Às 4h41 a coisa começou a recuar. Devagar. Um passo para trás. Depois outro. Depois outro. As sombras nas bordas da estrada se dissolveriam junto com ela. Rogério podia ver, pelo canto do olho, as formas escuras se recolhendo para dentro da mata, fundindo com o escuro entre as árvores até não restar mais nada. A coisa parou na beira da pista. Virou de costas para ele. E ali ficou, parada, enquanto o horizonte leste começava a tomar uma cor diferente. Não luz ainda, mas a promessa de luz. A aurora que muda o azul do céu de marinho para cobalto, de cobalto para índimo, de índigo para o primeiro cinza do amanhecer. Rogério ligou o motor. O Scania ronronou. Ele engatou primeira. Devagamente começou a avançar. A coisa não se mexeu enquanto o caminhão se aproximava. Ficou parada na beira da pista. Rogério passou tão perto que podia ver os pelos individualmente, escuros como piche, longos, encurvados nas pontas. Podia sentir o cheiro, agora misturado com algo novo, resina, como se a floresta inteira emanasse do corpo daquilo. Ao passar, Rogério olhou pelo espelho retrovisor. A coisa estava olhando para ele. Os olhos amarelos, fixos, pegando os últimos fragmentos da luz das lanternas traseiras do Scania. Ele continuou dirigindo. Não parou. Não desacelerou. E quando olhou para o espelho uma segunda vez, 1 minuto depois, a beira da estrada estava vazia. Rogério chegou em Imperatriz com o sol já espalhado pelo céu. Estacionou no pátio de um posto, pediu café, comeu um pão na chapa. Ficou sentado na mesa de plástico olhando para o estacionamento vazio por 40 minutos. Depois pegou o celular e ligou para Lara. Ela atendeu no 3º toque. 12 anos. Dorminhoca como sempre. Pai, que hora é essa? Sei lá, filha, só queria ouvir sua voz. Você tá bem? Tô bem, tô bem. Ele ficou escutando a respiração dela por 1 segundo. Pai, você passou a noite em claro? Passei. Aconteceu alguma coisa na estrada? Rogério olhou pela janela do bar. O sol batia no asfalto. Um passarinho bicava alguma coisa perto de uma poça de óleo. Um rapaz varrendo o pátio assoviava alguma música que Rogério não reconhecia. Não, filha, ele disse. Tudo normal. Depois de desligar, ele ficou olhando para o café frio. Pensou na voz que tinha dito companhia. Pensou nos 8 anos. Pensou em todas as estradas que tinha rodado. E então pensou em algo que não tinha pensado durante a noite toda. Algo que o cérebro havia guardado, da mesma forma que havia guardado a memória do Pará, esperando o momento certo para soltá-la. Na última vez que ele havia levado Lara ao médico, 1 mês atrás, para uma consulta de rotina, o pediatra havia feito uma pergunta estranha. Tinha olhado para a menina, para os olhos dela, e tinha dito com uma leveza que na época pareceu só curiosidade médica. Ela tem um reflexo pupilar muito incomum. Você notou? Quando você ilumina, os olhos dela não voltam imediatamente para o tamanho normal. Demoram, como se estivessem absorvendo a luz. Rogério havia rido na época. Deve ser da família, tinha dito. O médico havia sorrido. Provavelmente. Agora, sozinho no bar do posto, com o café frio na frente e o sol cortando o vidro da janela, Rogério pensou nos olhos amarelos que não refletiam a luz, que a absorviam. Pensou na cor dos olhos de Lara.
Não eram castanhos, nunca tinham sido. Eram de um âmbar profundo, quase amarelos. E ele tentou lembrar, estava tentando lembrar com uma urgência que começou a fazer suas mãos tremerem sobre a mesa. Quando exatamente havia sido que os olhos de Lara tinham mudado de cor? Ela havia nascido com olhos escuros, quase pretos. Todas as crianças nascem assim. Mas em que momento tinham ficado âmbar? Ele não conseguia lembrar. Não conseguia. Do lado de fora, o passarinho levantou o voo. A sombra da sua asa cruzou a janela e Rogério Matos, 42 anos, caminhoneiro há 16, homem que não acreditava em histórias, ficou parado olhando para a sombra até ela desaparecer com um pensamento preso na garganta como um osso. A coisa havia dito que era a primeira vez. Havia dito que Rogério era o primeiro humano que ela vira, mas não havia dito que era a última. Em algum lugar, a 3 quilômetros do quilômetro 87 da BR-316, dentro da floresta, onde a luz do sol leva horas para chegar ao chão através do dossel fechado, há uma árvore. É uma árvore comum, babaçu. Tronco fino, folhas longas. Na base do tronco há uma marca, uma inscrição. Não é de faca, não é de machado. É de garra. E se você soubesse ler o que está escrito, se você soubesse a língua que aquelas marcas formam, você leria o seguinte: ele voltará. Ele sempre volta. E da próxima vez, ele não ficará no caminhão.